Fala galera, tudo bem? O professor Lucas Gerolamo para mais uma aula aqui para vocês aí de instalações elétricas. Faremos aí o início da instalação elétrica em uma residência, tá? Pessoal, essa aula aqui é toda uma construção das aulas anteriores, tá? Então será necessário o conhecimento das aulas anteriores, tá bom? Então essa planta baixa aqui é o objeto de estudo aí da nossa aula de hoje. Então, ó, se você observa aí, ó, que essa planta, né, ó, ela é constituída aí pela sala de estar, né, ó, sala de estar aí, ó, entrada da nossa residência, você vai entrar aqui na sala de estar. Da sala de estar aqui, ó, eu tenho acesso ao hall, à cozinha e ao banheiro. Show de bola! O hall me dá acesso ao dormitório 1, ao dormitório 2 e à despensa. Tá uma casa pequena aqui, uma planta aí que eu fiz aí pra gente exemplificar a aplicação. Essa planta aqui eu já utilizei, inclusive você vai precisar também desse conhecimento das aulas de previsão de cargas aí, ó, conforme a norma NBR 5410, tá bom? Porque a aula de hoje será o início da projeção aí da instalação elétrica dessa residência e aí, nesse início, iremos preencher a tabela de previsão de cargas, tá? Então é uma aula bem tranquila, tá? Porém, muito importante aí para o nosso aprendizado, beleza? Então, para você preencher a tabela de previsão de cargas, você precisa aí assistir essa última aula, tá bom? Olha lá aí, ó. Essa é a tabela de previsão de cargas, tá? Pessoal, inicialmente aí, o que faremos aí nessa tabela? A gente vai preencher aí, ó, todas as dependências, né? Os cômodos, bem como também as dimensões de perímetro e área de cada cômodo. Para isso, é claro que eu vou precisar das informações desta planta baixa, né? É claro que eu vou precisar, porque aqui eu tenho as dimensões aí de cada cômodo, tá? Essas dimensões todas estão em metros. Beleza, então? Então vamos lá, ó. Inicialmente a gente vai colocar área e perímetro. Eu expliquei o que é área e perímetro nas últimas aulas, tá? Então não deixa de assistir, tá? Então a área é o que? É todo o espaço que ocupa a acomodação e o perímetro é a soma dos lados desse espaço, tá bom? Então beleza, então ó, vou preencher então aí o perímetro e a área de cada cômodo e vou atualizar também com o nome de cada cômodo aí as linhas da nossa tabela de previsão de cargas. Atualizando aí, nós chegamos aí ó, nos seguintes dados aí, né, ó. Sala de estar, banheiro, cozinha, dormitório 1 e 2, hall e despensa. Beleza, bom demais. Então aqui estão os devidos cálculos, tá? Pessoal, não se esqueça que isso aqui é uma aula, uma videoaula. Faz no seu caderno, calcula o perímetro e a área. Vai que tá errado. E se eu errei aqui? Será que eu sou perfeito? Eu não sou, às vezes pode estar errado. Mas também, se tiver certo, você vai confirmar o seu cálculo, tá? Não deixa de praticar, beleza? Essa aqui é a parte mais tranquila. Você preencheu, a gente vai passar para o próximo passo, que é o quê? Previsão de carga de iluminação, tá? Previsão de carga de iluminação, você viu lá na minha última aula que para você prever os pontos de iluminação, vamos falar dos pontos, depois potência, tá? Pessoal, não confundam, tá? Ponto com potência. Primeiro a gente vê quantidade de pontos, depois a gente vê a potência, tá bom? Então, ó, o que a norma diz em quantidade de pontos? No caso de iluminação, tá? Em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto, tá? Existe essa nota aqui, essa nota não vai se aplicar em a nossa dependências da nossa residência, tá? Eu explico sobre ela aí na aula anterior, tá bom? Então, ó, um ponto de luz no teto, beleza, em cada cômodo. Um ponto de luz, show de bola, tá tranquilo, no mínimo, tá? Eu posso colocar mais se eu quiser. Agora aqui é a determinação da potência. Então ela tem algumas determinações aqui relacionadas à potência elétrica, tá? Então ela diz assim, ó, em cômodos ou dependências com área igual ou menor, né, inferior a 6 metros quadrados, prever 100 VA, tá? Então nesses cômodos que tem menos de 6 metros quadrados, eu vou prever 100, desculpe, 100 VA, tá? Pessoal, desculpa a minha voz fanha que eu tô gripado, tá bom? E o critério B, né, diz o seguinte, para cômodos aí, acomodações maiores de 6 metros quadrados. Aí no caso, nessas acomodações, ele fala para você prever 100 VA para os 6 primeiros 6 metros quadrados, e aí para os demais metros quadrados, 4 metros quadrados inteiros, prever 60 VA, tá bom? Então vamos entender melhor isso aqui? Então, para entender melhor esse critério estabelecido pela norma, eu vou utilizar aí a sala de estar como exemplo, tá? Então, a sala de estar aí vai dar o exemplo para a gente calcular a potência mínima
de iluminação, tá? Não os pontos. Então, ó, já vou adiantar para você. Aquela sala de estar é grande. Eu vou colocar mais de um ponto. Eu vou colocar 3 pontos, né? Igual eu fiz na aula passada lá, beleza? Eu fiz isso na aula passada, tá? Então, ó, o critério B está aqui, ó. Então vamos aplicar o critério B. Então ele usa a área como referência. Então eu vou colocar aqui, ó, a área da sala de estar é 14,9 metro quadrado, tá lá na nossa tabela. E aí, o que, que ela fala? Para você tirar 6 metros quadrados e acrescentar 100 VA, é isso que a norma diz. Então, eu peguei os 14,9 metros quadrados, tirei 6 metros quadrados, sobrou 8,9 metros quadrados, e aí eu acrescentei 100 VA devido a esses 6 metros quadrados que eu tirei. E aqui, por que, que eu fiz isso? Está escrito aqui na observação, porque a norma pediu, tá? E aí, o que sobrou, o 8,9, ela fala assim, ó, para cada 4 metros quadrados inteiro, acrescenta 60 VA. Então, eu peguei 8,9, tirei os 4 metros quadrados para acrescentar 60 e sobrou 4,9. Essa sobra, eu peguei 4,9 e tirei 4 metros quadrados de novo e acrescentei novamente 60 VA. Aí essa sobra não tem como eu tirar mais 4 metros quadrados. Se não tem como eu tirar, então sobrou isso, não acrescento nada, porque ele fala aqui que tem que ter 4 metros quadrados inteiro para você acrescentar 100 VA, beleza? Então a potência mínima, mínima, hein? Não máxima, mínima desse cômodo, qual? Sala de estar, vai ser quanto? 100 mais 60, 160 mais 60, 220 VA, potência aparente mínima. Beleza? Então, assim você vai realizar aí nos demais cômodos, chegando ao preenchimento total da sua tabela, tá? Então, ó, um ponto para todo mundo, só a sala aqui que eu deixei 3 pontos de luz. E a potência foi feito, então, aquele esquema de cálculo lá, ó. Sala de estar, então, ó, eu deixei definido o ponto de 100 VA e 2 de 60, tudo bem, tá? Ó, na minha cozinha, tá vendo que deu 160 VA, né? Ó, por quê? Porque tem 12 metros quadrados. Aí eu fui lá, e aí dos 12 eu tirei 6. Aí do que sobrou, dos 8 lá que sobrou, aí o que que eu fiz? Eu fui lá e. 8 não, pô. 8 é 6, né? Pô, se eu tiro 6 aí vai ser 100 VA, sobra 6. Aí de 6 eu tiro 4 VA, aí vai sobrar 2, né? Só, aí não me interessa. Aí eu somei 60 dos 4 VA que eu tirei, né? E 100 dos 6 VA que eu tirei. Confirma esses cálculos aqui, ó. Vê se dá 160 VA mesmo a potência total. Confira. Tá na aula passada aí, eu fiz esses cálculos aí com vocês, tá? Então aí você vai preencher a sua tabela de previsão de carga. Inicialmente você fez a dimensão, agora fez a iluminação, atribuindo os pontos e a potência, tudo no mesmo passo, tá bom? Então, ó, o próximo passo você já sabe que são as TUGs, tomada de uso geral, tá? Então, inicialmente a gente vai definir os pontos, depois a potência. Olha só, a norma fala bastante coisa referente aos pontos, né? Ó, por exemplo, ela fala que em banheiro tem que ter pelo menos um ponto de tomada, tá? Próximo do lavatório. Em cozinha tem que ter pelo menos tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro, né? Em varanda, pelo menos um ponto. Tem algumas notas aqui que eu já discuti na aula anterior, né? Ó, em salas e dormitórios, uma tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro. Então, pessoal, ó, eu vou utilizar esse exemplo B aqui, ó, e vou colocar a cozinha, esse critério B, e vou usar a cozinha da nossa residência como exemplo, beleza? Então, ó, esse critério da norma é para estabelecer a quantidade, tá? Diferente do passo anterior, que nós estabelecemos a potência, tá? A gente está vendo agora a quantidade, ok? E aí, ó, eu vejo o seguinte, a norma diz o seguinte, em cozinha, copa cozinha, área de serviço, então esses cômodos, né, relacionados a serviço, prever uma tomada, um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Então, ó, já que é perímetro, então eu coloquei o perímetro da cozinha aqui, ó, 14 metros. E aí eu tenho 14 metros de perímetro, eu vou tirar 3,5 metros, vai sobrar 10,5 metros de perímetro. Tá? Por que eu tirei 3,5? Porque para cada 3,5 metros, um ponto. Então eu coloquei um ponto. E aí o que sobrou, eu tirei 3,5 metros novamente, sobrou 7 metros e acrescentei um ponto. E do 7 que sobrou, eu tirei 3,5 e aí sobrou 3,5 e aí eu coloquei um ponto. E aí dos 3,5 que sobrou, eu tirei 3,5 e aí não sobrou nada. E aí eu acrescentei um ponto. E o que sobrou nada, não é nada e não é nada, então não acrescenta nada.
tá? Sendo assim, ó, eu somando os pontos aí, eu tenho um total de 4 pontos, no mínimo, para eu acrescentar na minha cozinha, beleza? Cumprindo aí o item B aí, o critério B do item 95221 aí das normas NBR 5410. Tá bom, gente? Beleza? Vocês perceberam que o item D aqui fala de sala e dormitório, então eu vou usar a nossa sala de estar para exemplificar esse item D aqui também, beleza? Olha só então. Então, fazendo uso da sala de estar, mais uma vez a norma usa o perímetro como critério. Então, o perímetro da sala de estar é 18,3 metros, tá? Só que ele diz o seguinte: para cada 5 metros ou fração, para acrescentar o ponto, tá? Então, ele dá uma fração de perímetro aí maior, beleza? Então, eu pego 18,3 menos 5 e acrescento um ponto, sobra 13,3. O 13,3 eu tiro 5 e acrescento o ponto, sobra 8,3. O 8,3 eu tiro 5 e acrescento o ponto e sobra 3,3. Sobrou 3,3. Não tem como eu tirar 5 mais daqui. Então isso aqui é uma sobra. Isso aqui é a fração de perímetro, tá? Ou seja, sobrou uma quantidade entre 0 e 5, é a fração de perímetro, é? Então acrescenta um ponto. Então para o resto, se sobrar alguma coisa no resto, acrescenta um ponto. Não precisa ser redondo, não precisa estar inteiro, né? Na iluminação era inteiro, né? Aqui para as tomadas não, beleza? E aí você vai somar os pontos que vai dar um total de 4 pontos no mínimo na sua sala de estar. Com isso, você vai lá e atualiza a sua tabela. Então, atualizando aí a tabela, né, ó. Então a gente tem aí na sala de estar um total de 4 pontos aí de TUG, né? Banheiro 1 ponto, a cozinha 4 também, o dormitório 3, o outro também é 3, porque é do mesmo tamanho. E aí é o seguinte, você tá duvidando? Calcula isso aqui, pô. Calcula e lembrando que isso aqui é a quantidade mínima, tá? Pode ser mais se quiser, beleza? Pessoal, então, ó, agora vamos calcular a potência dessas TUGs. Então, para os cálculos de potência já é mais tranquilo, porque a norma estabelece esses dois itens aqui, né? Esses dois critérios. O primeiro critério, ele fala de banheiro, cozinha, copa cozinha, área de serviço, esses locais aí que a gente sabe que vai ligar carga de potência, né? O que a norma diz? No mínimo 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos e 100 VA por ponto para os excedentes. Ou seja, os três primeiros pontos 600 VA, o que sobrar 100 VA, para qual tipo de cômodo? Banheiro, cozinha, copa cozinha, essas áreas de serviços aí em geral. Então, ó, aplicando esse conceito na sala de estar, né? Então, ó, desculpem, a sala de estar não entra nesse quesito. Banheiro, o banheiro entra. No banheiro tinha uma TUG, então 1 vezes 600. A cozinha também entra. Então tinha quantas TUGs? 4. Então as três primeiras serão 600 e o que sobrar 100 VA. Somando tudo 1.900, beleza? No critério B, nos demais cômodos ou dependências, no mínimo 100 VA por tomada. Então o critério B fala, o que sobrou? 100 VA por tomada. Tá? Então é isso que ele está dizendo. Com isso, a gente já consegue preencher também todas as potências das TUGs, tá? Da nossa residência, dessa residência exemplo. Então, na sala de estar tinha 4 tomadas, 4 vezes 100. No banheiro, uma vezes 600, porque no banheiro as três primeiras 600, assim como na cozinha. Dormitório, 3 vezes 100, 300. Dormitório 2, 300. Hall é um ponto, 100. E a despensa, um ponto, 100, tá? Tudo preenchido. Então, o que falta aqui para nós? Tomada de uso específico, tá? A tomada de uso específico vai depender do quê? Do que está instalado na sua residência, tá? Só isso. Então, olha só. O que a norma diz aí a respeito, né, de TUI, né, de um circuito exclusivo aí para o equipamento é todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo, para aqui então, de modo exclusivo, o chuveiro vai ser exclusivo, aquele ponto lá só vai ser para o chuveiro. Se você tiver uma torneira elétrica, aquele ponto exclusivo é para sua torneira elétrica. Caso você tenha um ar-condicionado no dormitório, aquele ponto vai ser só para o seu ar-condicionado. Então você prevê um circuito específico para esse tipo de carga. Ou se você tiver uma carga que conduza 10 amperes ou mais, você precisa prever um circuito exclusivo para ela, tá? Então na nossa residência aí, ó, tá aí preenchido o nosso chuveiro. Então a partir já
desses dados, eu consigo já preencher totalmente a minha tabela de previsão de cargas, tá? Então note aí que eu preenchi aí, ó, as TUs, as TUGs, iluminação, devidamente com seus pontos, tá? Com isso eu consigo calcular uma potência total de iluminação de 880 VA. Eu consigo calcular uma potência total de TUG, de tomada, de 3,7 kVA ou 3.700 VA. Eu consigo calcular uma potência total da tomada de uso específico de 5.500 VA. Pessoal, esses dados serão importantes, esses dados totais aqui, ó, para a solicitação de entrada de energia para o seu cliente, tá? Então aqui é a sua carga total instalada. Existem algumas correções, tá? A gente vai calcular o disjuntor nos próximos passos, tá? Então esse é o primeiro passo que a gente está realizando aí para a projeção de uma residência. O primeiro passo é a gente preencher a tabela de previsão de cargas aí de acordo com a norma, tá? Então é simplesmente o que fizemos até agora, tá? Então, pessoal, após a gente ter preenchido toda essa tabela, o que eu devo fazer? Eu vou lá, eu vou transferir todos esses pontos aqui de cargas, eu vou transferir tudo isso na minha planta baixa, tá bom? Eu transfiro tudo para lá, tá? E aí eu vou colocar as devidas simbologias, porque eu vou precisar depois para fazer aí a instalação do meu diagrama unifilar em cima da planta baixa, tá bom? E aí esses dados serão importantes também para a divisão de circuitos, tá? Então a divisão de circuito é o passo à frente aí que iremos realizar também para a projeção da instalação elétrica dessa residência. Beleza? Fechado? Então, ó, vamos dar uma olhadinha na planta, então? Olha só, então, ó. Aqui é a nossa planta baixa, então o que eu vou fazer, né? Eu vou começar a implementar aqui, ó, cômodo por cômodo, tá? Então vou deixar ela toda limpa e vou iniciar aqui pela sala de estar e vou acrescentar aqui os 3 pontos de iluminação e as 4 TUGs aí que nós calculamos, tá? Bem como os pontos de iluminação, tem que ter os pontos de comando aí, beleza? Então, ó, na sala de estar, então, ó, eu tenho que ter aí, ó, 3 pontos de luz, tá? Ó, sendo um de 100 VA, dois de 60 e 4 pontos de 100 VA de tomada. Olha aí, então, ó, 3 pontos de luz, um de 100, dois de 60, 4 pontos de tomada de 100 VA. Eu já aproveitei e coloquei meu quadro de distribuição aí, ó, no meio da minha sala de estar, tá? Aqui estão os meus interruptores, ó, todo pintado é interruptor paralelo, não pintado é interruptor simples, tá bom? Coloquei os interruptores e o ponto de luz, pronto, atualizei. Então só falta o que? Eu vou atualizar o banheiro, cozinha, dormitório 1, hall, despensa e dormitório 2, tá bom? Então vamos lá, ó, no meu banheiro, né? No meu banheiro, então eu tenho o que aqui, ó? Pessoal, esse mais cozinha aqui é erro de digitação minha, tá? Depois eu altero aí. Ó, no meu banheiro, então, eu tenho um ponto de iluminação e um ponto de TUG. Ah, tá, e outra coisa, e um ponto de TUI, hein? Tem um chuveiro lá no banheiro. Então tá aí, ó. Tá aí a nossa planta, então, acrescentei aí, ó. Meu chuveiro, ponto de iluminação, ponto de TUG, tomada de uso geral, tomada média, né? Ó, a simbologia dela, aqui é tomada alta, aqui é tomada baixa. Aqui é interruptor simples, né? Ó, que vai comandar essa lâmpada. Maravilha, hein? Show de bola. Então aqui no mesmo ponto, né, eu tenho interruptor e tomada, né? Então vamos ver a cozinha aqui, a gente vai atualizar a cozinha agora. Então tá aí a minha cozinha aqui, ó, tá atualizada. Então, ó, 1, 2, 3, 4 pontos, sendo 3 de 600 VA e um ponto de 100 VA. Um ponto de iluminação aqui, ó, 160 VA, do jeitinho que a gente calculou, beleza? Então vamos agora ao dormitório 1, aqui é o dormitório 1, certo? Então, ó, o dormitório 1 e 2 aqui, ó, você percebe aí que os dormitórios têm a mesma dimensão, né? Então, e lógico, consequentemente, os mesmos dados. Então, vai ter um ponto de luz no teto e 3 tomadas de 100 VA aí cada uma. Então, vamos colocar lá na nossa planta. Opa, olha só, ó a nossa residência aí ganhando formato, hein? Muito bom, hein? Agora só falta o que, ó? O hall e a dispensa, né, ó? Então, ó, o hall e a dispensa tá fácil também, pô, tá fácil. O hall é um ponto de luz e um de tomada, a dispensa é um ponto de luz e um ponto de tomada também, tá? Bem como os interruptores, tá? Notem que eu coloquei os interruptores
com as letras indicativas aí do ponto de comando, tá? Coloquei a potência em cima de cada carga, tanto iluminação quanto tomada, tá? Então não deixe de fazer isso, tá bom? Então isso é muito importante aí. Então, ó, através da tabela, então, um ponto de luz e um de tomada, um de luz e um de tomada. Então, eu vou preencher de uma vez só aqui já o RAW, o RAW e a nossa dispensa, beleza? E aí, finalmente, chegamos aí, ó, a nossa planta baixa, tá, pessoal? Então, ó, nossa planta baixa, de acordo com a nossa tabela de previsão de cargas. Pessoal, esse é o primeiro passo, né? Você tem a planta baixa em mãos, preencher tabela de previsão de cargas e atualiza os seus dados aí na sua planta baixa, tá bom? Os próximos passos serão dividir circuitos, tá? A gente vai ter que realizar a divisão desses circuitos. Também iremos acrescentar os eletrodutos, tá? Cadê os eletrodutos aqui, ó? Comunicando os pontos de iluminação, comunicando os pontos de tomada, saindo aqui do meu quadro, interligando aqui, ó, toda a minha residência através do meu quadro, tá? Então, próximo passo será acrescentar os eletrodutos aí nesse circuito, nessa residência, nessa planta baixa, tá bom? Então, ó, isso aí é tema para a próxima aula. Então, ó, pela aula de hoje, fico por aqui. Se você tiver dúvida, deixa no comentário, tá? É importante aí que você deixe também a sua opinião aí, como é que está sendo conduzida as aulas, tá bom? Isso é muito importante para mim, para eu poder estar melhorando aí para vocês, ok? Se você gostou, dá um curtir aí, tá? Vocês não estão dando curtir, dá um curtir, se inscreve no canal aí, dá uma força aí, tá? Estamos aí, até a próxima. Valeu, meus amigos, muito obrigado!